Ó Deus de bondade e misericórdia, eu já te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe, meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo agora. Abençoe o lar desta pessoa, Senhor, que está me ouvindo agora. E que em nome de Jesus, que possamos estarmos juntos na glória, em Teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou bater nessa tecla, porque é como se Deus estivesse me cutucando, sabe, gente? Para falar. Olha só, vou dar um exemplo bem plausível para vocês. Nós tínhamos aula, né, de estudo bíblico aos domingos. Então eu perguntei ao meu pastor o seguinte, gente, preste atenção, nós estamos aqui com os 10 mandamentos, não é isso? Nós estamos com os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí eu perguntei para ele, presta atenção, pastor, se eu tiver outro Deus diante de mim, eu vou para o reino dos céus? Não. Se eu tiver se eu adorar imagem de esculturas, eu vou? Não. Tomarás o nome do Senhor em vão? Se eu ficar falando o nome do Senhor em vão, eu vou para o céu? Não. Honra, se eu não honrar meu pai e a minha mãe, eu vou para o céu? Não. Se eu matar, se eu adulterar, se eu furtar, se eu ser falso testemunho, se eu cobiçar, né, as coisas do próximo, o homem do próximo, né, eu vou para o céu? Nossa, ele falou de boca cheia, bem cheia, sabe, gente? Não, óbvio que não. Pois é, pastor. E se eu não lembrar do dia do sábado para santificar? Nossa, gente. Aí ele parou. Sabe aquela interrogação enorme? Então, outro tentou, né, um presbítero lá, tentou entrar, tentou conversar, tentou mostrar mais que mais é mais e mais e mais é menos, e não conseguiu. Eu disse, tá bom. Se o Senhor me disse aí ele veio dizer que Jesus tinha mudado, que não sei o que lá, eu disse, tá bom. Se o Senhor me disse que Jesus mudou, não o pastor, ou esse que entrou no meio, né? Aí, se o Senhor me disse que Jesus mudou, então por que Jesus só ia na sinagoga no dia de sábado? Por que está escrito na palavra que Jesus ia para a igreja no sábado? Então, o Senhor quer me explicar o porquê? Você quer me explicar por que Lucas, no caso Paulo, também ia para a sinagoga nos sábados? Respeitava o sábado? Aí, gente, presta atenção. Por que Deus fica me instigando para falar sobre isso? Porque muitos líderes religiosos, estou falando sobre os líderes religiosos, estou falando sobre nós que vamos atrás desses líderes religiosos. Sim, porque ele é o pastor e nós somos as ovelhas, né? O que eles falam, a gente obedece. Então, olha só, gente, não é melhor a gente estar obedecendo o pastor, que é Jesus Cristo, que é o verdadeiro, né? Ou o pastor aqui da terra. Não estou falando de você, de hierarquia, de você não obedecer o seu pastor. Mas antes de você obedecer o seu pastor aqui na terra, você tem que obedecer o seu pastor de lá de cima, que é o Senhor Jesus, que está me dizendo que isso aqui, ó, que está me dizendo que é para mim seguir isso aqui, tá? Então, veja só. Os pastores aqui da terra não estão, eles estão fazendo isso aqui, que eu marquei dos dois lados, né? O que foi escrito pela mão de Deus e o que foi escrito pela mão do homem. Então, o que é que acontece? Todos estão seguindo o que foi escrito pela mão do homem. Olha, gente, é tão sagrado o sábado, tão sagrado o sábado. Eu não vou dizer a vocês que eu sou expert em Bíblia, não sou preguiçosa, mas eu sei para ler um pouquinho e tal, mas eu sempre peço sabedoria a Deus. Para esse pouco ser muito. Gente, presta atenção. A Bíblia cita cerca de 250 vezes, olha, as menções dando ordem para seguir o sábado, para guardar o sábado. A Bíblia cita cerca de 250
dessas menções, sendo ordem para observá-la, observar o sábado. Essas citações, minha gente, aparecem no Antigo e no Novo Testamento. Não é só no Antigo Testamento, é no Novo também. Então, ó, se você for lá só no Novo Testamento, são 17, estão em Lucas, 10 em Marcos, 9 em Atos, 9 em Mateus, 9 em João. Isso é no Novo. O Velho é enorme, né? É enorme. Se você pegar a Bíblia, você vai ver todas as citações que é para você guardar o sábado. Porque Deus ama o sábado. Deus fez o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Deus fez o sábado, criou o sábado para o descanso do homem e principalmente para a adoração a Ele. Deus não mudou, Jesus não mudou isso aí, gente, tá? Deus não mudou, Jesus não mudou. Olha, o Lucas, ele acreditava que no sábado era o dia de descanso para os judeus e os gentios. O apóstolo Paulo, gente, ele guardava o sábado por toda a sua vida. Ele guardou o sábado por toda a sua vida. Vocês podem ler em Atos 25, 8, para vocês verem que eu não estou mentindo. Para vocês verem que eu não estou mentindo. Tá? Essa mudança, gente, ocorreu. Bom, vamos lá, antes de eu falar sobre isso aqui. Em Lucas 4,16, o Senhor Jesus ia à sinagoga no sábado, conforme o seu costume. Vocês podem ler lá em Lucas 4,16, onde está narrando aqui que o Senhor Jesus, ele ia às sinagogas aos sábados, conforme o seu costume, ou seja, conforme os 10 mandamentos, porque Jesus estava seguindo os 10 mandamentos. Eu quero que vocês lembrem muito bem que o próprio Jesus falou: eu não vim revogar lei nenhuma, eu não vim tirar nenhum ponto, nenhum tiro de uma vírgula da lei de Deus. E os 10 mandamentos é a lei de Deus. Tanto é, gente, e se você matar e você não se arrepender, você vai herdar o reino dos céus? Não. Se você roubar, for um ladrão, um assassino, terrível, né? Você vai para o reino dos céus se você não se arrepender? Não. Então, gente, se arrependa hoje. Vocês estão fazendo o que o Constantino quer. Vocês estão fazendo o que o homem quer, o que a Igreja Católica quer. Olha só. Isso ocorreu, essa mudança ocorreu, né, com o imperador Constantino, que foi 321 depois de Cristo, que ele fez essa lei, que ele mudou a lei de Deus. Constantino e a Igreja Católica mudou a lei de Deus. Então, aqui se vocês verem, nós lemos aqui o que foi escrito pela mão de Deus, certo? E olha agora os 10 mandamentos que foi escrito pela mão do homem. Pela mão do homem, principalmente pela ordem de Constantino. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Guardar domingos e festas. Não existe, gente. Não existe, porque Deus dá, é bem nítido aqui, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Foi isso que Jesus mandou escreveu e entregou para Moisés. Foi isso que Deus escreveu para Moisés, nas tábuas. E não guardar domingos e festas, que isso aí já foi o Constantino. Isso aí já foi o homem, obra do homem, ao qual vocês estão seguindo, líderes religiosos. Vocês estão seguindo, né? E isso aí Deus vai cobrar de vocês. Vai cobrar de vocês porque vocês, além de estar fazendo errado, ainda está um monte de ovelhinhas seguindo. Então, olha só. Guardar domingos e festas, um erro terrível, terrível. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Mas o que foi que ele fez também? O que foi que a Igreja Católica também fez? Né? Ela fez o quê? Não farás para ti imagem de escultura alguma e não adorarás. E o que foi que ele fez? Ele tirou dos 10 mandamentos.
Para você ver o erro grotesco e que praticamente muita gente estão seguindo. Quem dera que todo mundo visse esse vídeo, meu Deus. Quem dera que todo mundo visse esse vídeo, para não continuar pecando. As pessoas estão adorando imagens de escultura e as pessoas também estão guardando domingos em vez do sábado. Isso é um erro terrível que pode sim condenar você, pode sim você perder o reino do céu. Se eu vou perder porque eu mato, se eu vou perder porque eu roubo, se eu vou perder porque eu cobiço, porque no caso, se eu adorar Bafomé, vocês acham que eu vou para o céu, gente? Se eu adorar Satanás, você acha que eu vou para o céu? Se eu adorar qualquer outro Deus, você acha que eu vou para o céu? Lógico que não. É lógico que não. Então, gente, preste atenção no que diz o Senhor. Vocês não vão pelo homem, não. Tem muitas pessoas que estão indo pelo homem. Então, o pastor, ele não me respondeu. Quer dizer, quando eu falei, citei os 9, né? Esses outros 9, ele, a boca cheia, não vai, não vai, não vai, não vai. Pois é, pastor. E se eu, né, no caso, não guardar o sábado, não santificar o sábado? E aí? Hein? E aí, gente? Tá aqui, ó. Tá aqui, nos 10 mandamentos, estão aqui. Olha, gente, Deus, eu vou deixar outro recado para vocês, preste atenção. Deus ama tanto o sábado, e falo de novo para vocês. Jesus não revogou o sábado. Jesus não revogou nenhuma lei de Deus. Por quê? Se Jesus revogasse as leis de Deus, hoje eu poderia matar, roubar, tranquila, né? Poderia adorar imagem de escultura, podia adorar outros deuses, eu podia matar, roubar, cobiçar, podia fazer tudo isso aqui. Claro, se ele tirou um, então não precisava seguir nenhum. Não é verdade, gente? É só você pensar um pouquinho, minha gente. Pensa só um pouquinho. Se ele aboliu o sábado, ele aboliu também o restante. Eu também posso fazer o restante. No caso, eu posso? Claro que não, gente. Então, vocês estão fazendo errado. Cuidado. Tanto os líderes religiosos, como as ovelhinhas que estão seguindo esses líderes religiosos. Não sou, preste atenção, não sou da igreja do sétimo dia. Não sou, preste atenção. Eu não sou. Agora, eu posso falar para vocês de todo o meu coração que Deus mandou sim eu guardar o sábado. Eu frequentava a igreja da promessa, né? Adventista da promessa, eu frequentei durante 2 anos, certo? Mas não foi o homem que mandou, não. Eu segui o sábado, não. Foi o próprio Deus. Eu vou contar em outro vídeo para vocês. Foi o próprio Deus. Então, meus amores, vocês prestem atenção. Vocês procurem seguir, né, o pastor primeiro lá de cima. Procura perguntar primeiro ao pastor de lá de cima, que o nosso pastor é Jesus Cristo. Comece a perguntar a ele. Comece a seguir verdadeiramente o Senhor Jesus. Vocês cuidado. Vocês cuidado, para depois vocês seguirem os líderes religiosos de vocês aqui na terra. Mas vocês estão esquecendo o líder religioso lá de cima, vocês estão esquecendo o líder verdadeiro lá em cima e seguindo líderes religiosos aqui embaixo. Tá? E não estão com o hábito de ler a Bíblia. Estão seguindo o que o homem diz e pronto. Né? Então, você vê que tem muitos evangélicos que estão seguindo os católicos. Está seguindo os católicos. Né? Só não está adorando imagem, mas e o sábado tá fazendo a mesma coisa. Né? Então, preste atenção, minha gente. A gente tem que seguir, nós temos que seguir o nosso pastor do alto. Do alto. Então, um grande beijo para vocês e que o Senhor nos abençoe e nos dê mais sabedoria. Grande beijo e até a próxima.